Olá pessoal, estamos aqui com mais uma vez o SESI Recebe, hoje uma referência estadual, Dr. André Mota, mestre pela Universidade Federal de Campina Grande, doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco em Ciência Política e ouvidor-geral do Estado. É um homem que tem uma vasta experiência no direito eleitoral e é uma alegria, né? Nós nos conhecemos nas bancas da academia, quando estávamos ali na graduação. E André é uma referência, como eu disse, no estado da Paraíba, no direito eleitoral. Né? Seja bem-vindo, André. Obrigado, Hélio. Obrigado, Letícia, Heleno, a todos que nos assistem. Dizer que é uma alegria estar aqui na SESREI. Eu fui professor da SESREI, de uma pós-graduação, Letícia, em Direito Eleitoral. Acho que por volta dos anos 2016, nós organizamos uma pós em Direito Eleitoral e eu tive a alegria e a satisfação de ser professor da instituição, então fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esses poucos dessas situações que nós vivenciamos aí ao longo de 20 anos de advocacia eleitoral. O próprio convidado já apresentou o nosso aluno Heleno Lima e a nossa aluna Letícia, né? E vocês estão com palavras já para fazer algumas provocações ao eleitoralista. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui. Escutar uma pessoa como o senhor, doutor, é assim, uma coisa que a gente não pode nem mensurar, né? A importância e o tanto que a gente vai aprendendo nessa noite, né? Porque é uma pessoa que é referência no assunto, né? A gente não tem nem o que falar. Quando se fala de referência, a gente tem o senhor, doutor, como um ponto-chave, né, nesse quesito. A gente tem aqui uma pessoa, né, um professor, um mestre, que já foi aluno da gente, que é referência em todos os sentidos, como o senhor falou aqui, né, sempre muito ativo quando participava da faculdade e não deixou de ser depois que virou um profissional. E olha que profissional, né, que a gente tem aqui na nossa mesa hoje. Não é isso, Helena? Exatamente. O André também é procurador, né, ouvidor da geral do estado da Paraíba, tem muitas histórias boas para nos contar e realmente nós estamos como estudantes, né, o direito eleitoral ele é muito palpitante porque ele mexe com a vida das pessoas. E doutor, eu queria saber de você o que é que um bom advogado eleitoralista deve ter para a defesa dos seus clientes. Helena, o direito eleitoral ele é muito interessante porque ele exige uma velocidade muito grande de raciocínio. O que eu sempre me digo, Délio, que é muito interessante que quando você termina uma eleição, o seu raciocínio ele está tão apurado, ele está tão veloz em função, Letícia, da exigência dos prazos, que são muito curtos no direito eleitoral, que um prazo natural da justiça comum de 10 dias, você acha uma eternidade quando você termina uma eleição. Você está tão acostumado a direito de resposta com 24 horas, representação por propaganda irregular para você retirar ou corrigir em 24 horas, uma ilegalidade de, por exemplo, uma compra de voto que você ou sana no momento ou não tem mais um objeto. Então, a coisa que eu mais verifico quando você tem um advogado eleitoralista, Helena, é essa velocidade de raciocínio, você compreender que você tem que dar soluções rápidas para as demandas, compreender o universo da política também é fundamental, e aí eu gosto muito, Délio, dessa questão da ciência política, me ajuda muito como uma base de compreender os comportamentos humanos, que além de você ter a capacidade de estudar o texto legal, pura e simplesmente, que é algo que é mais comum para todo mundo, Helena, você precisa entender o ser humano, como é que ele se comporta, o eleitor, e a ciência política me ajuda muito nesse movimento. E tem situações também que você precisa ter uma sensibilidade política. Eu já vou aqui antecipar, por exemplo, umas situações engraçadas que a gente passa em eleições. Tem situação, por exemplo, que já candidatos a prefeitos me ligaram desesperados num programa de rádio, Helena, talvez tenha sido até você que tinha feito isso, criticando o candidato e dizendo, olha, fulano disse isso comigo, e eu quero entrar com uma representação e olhar para ele, Letícia, dizer, ele disse alguma mentira? Não, eu digo, e você quer que a gente faça o quê? Você quer que eu mexa mais com isso? Então você precisa ter a compreensão que às vezes o jogar parado, ele é melhor do que você provocar uma demanda judicial. Você às vezes provoca, Délio, recebe uma resposta negativa da justiça
ficou pior, ficou mais feio. Então é você juntar essa capacidade de você ter o conhecimento da norma, Heleno, isso é fundamental. Não dá mais para se trabalhar num processo eleitoral com pessoas que não sejam especialistas na área. Antigamente, quando eu comecei a advogar, você ainda chamava um amigo, Letícia. Eu vou chamar um amigo que é advogado e vou botar para trabalhar na eleição. Não dá mais. Nós temos um país, no Brasil, em que mais caça mandatos de prefeito. Nós temos um país em que você teve aí centenas de casos de fraude à cota de gênero, que é algo que a gente precisa pensar e avaliar como trabalhar essa política pública de valorização da mulher na política. Então precisa ter um advogado com a capacidade técnica, mas também com a sensibilidade política de contornar aquelas situações, de segurar determinadas pressões, porque está todo mundo lá muito tenso. Um processo eleitoral que antes era 90 dias passou a ser 45 dias, e a fake news, a desinformação, as redes sociais acabaram tratorando muitas coisas. Então é importante isso, juntar a capacidade da norma, mas ter a sensibilidade política de entender esses movimentos. Professor, você falou na cota de gênero, e eu estava observando que agora os dirigentes partidários estão muito mais preocupados com essa questão, em realmente buscar a mulher e convencê-la e dar as condições para ela realmente ser a candidata, porque não adianta o cara era candidato e colocar a mãe dele ou a sogra só para completar, mas você mesmo sabe que agora em 2020 caçaram a Câmara inteira em várias cidades. Campina Grande mesmo perdeu 4 vereadores justamente por causa da fraude da cota de gênero. E os partidos estão mudando essa perspectiva de realmente buscar a mulher para participar. Você também observa isso, professor? Olha, Heleno, veja como é importante a modificação da jurisprudência, Délio. Como um Tribunal Superior Eleitoral ele pode fazer política pública voltada para uma ação afirmativa como essa. Nós temos o Brasil numa posição muito ruim no ranking de democracias, na posição 120, Letícia, de países com maior participação da mulher na política. A população brasileira, por exemplo, de eleitora, as mulheres são cerca de 51%, e de eleitas 10 a 11% dos parlamentos. Então, há um gap aí, há uma diferença muito grande, algo não está sintonizado. E é óbvio que você não pode pensar em democracia sem inclusividade, sem inclusão. E você tirar a mulher como um fator realmente de poder estar no parlamento, nos executivos, transformando e atendendo às demandas de uma parte significativa da população, que são as próprias mulheres, isso não existe. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, Heleno, trabalhou muito bem nessa questão, no sentido de garantir mecanismos. Não foi pura e simplesmente, Letícia, garantir o percentual de vagas através de cota de gênero. Há também recursos públicos. O Tribunal Superior Eleitoral, na presidência da ministra Rosa Weber, fixou que 30% da verba do fundo partidário precisam ser utilizadas efetivamente em campanha das mulheres como dos negros. É importante frisar. Fixou também que parte do fundo partidário dele seja utilizado, cerca de 5%, para a promoção de políticas das mulheres. Então, isso tudo faz parte de um mecanismo, de uma forçação, entre aspas, no sentido de garantir um processo democrático mais justo e equilibrado. Eu participava de alguns eventos em municípios da Paraíba, Heleno, e era muito comum alguns candidatos homens, sempre os homens, dizer assim, mas as mulheres não querem ser candidatas. Lê do engano. O que ocorre é porque não são dotados, não são permitidos instrumentos, Letícia, para que a mulher efetivamente dispute uma vaga. E ficava com esse mecanismo que a Heleno dizia, de bota alguém que é parente, que é família, para burlar uma cota de 30% de candidaturas. Eu, inclusive, Délio, advogo a tese que não deveria ser 30% de candidaturas, não, de vaga de candidatura, não. Para mim, devia ser 50% de vagas no parlamento.
Não só candidato não, porque essa política garantiu 30% de candidaturas, Letícia, mas gerou 10 a 15% de efetivamente eleitas, mulheres eleitas. Nós precisamos avançar. Então você tem a Argentina, você tem países na Europa em que é uma vaga de homem e uma vaga de mulher. Na minha visão, nós precisamos dar esse passo de garantir efetividade e igualdade da política, e aí é um caminho fortalecer a participação da mulher através desses mecanismos judiciais efetivamente. Professor, o senhor acha que esses desafios que as mulheres enfrentam, eles são baseados e pautados nesses pontos que o senhor falou, para entrar na vida política e tudo que engloba esse mundo? Letícia, o ambiente da política ele é muito machista. Eu, inclusive, digo assim, como é complicado e complexo uma mulher discutir questões políticas nos partidos. Já começa por aí. A seleção dos partidos já é algo extremamente machista. O TSE também tem avaliado isso, de talvez garantir 30% das vagas diretivas nos partidos para as mulheres. Também pode ser um mecanismo interessante. É fruto também da sociedade. Nós vivemos numa sociedade, o processo político ele é resultado disso. Obviamente que esses mecanismos que o Tribunal Superior Eleitoral tem atuado, que o próprio Congresso Nacional, garantindo reformas legislativas no sentido de melhorar esse cenário, são salutares. Mas é óbvio que a gente precisa entender que, infelizmente, nós precisamos mudar o cenário da cabeça da sociedade e de garantia da participação das mulheres na política, porque em verdade, as mulheres são mais sensíveis, são mais preparadas, são mais diligentes, são mais honestas. E aí não é André Mota. Mais organizadas. Não é André Mota que está dizendo isso, são pesquisas. São aferidas por instituições que demonstram que os países em que as mulheres são maior parte de dirigentes dos governos, Letícia, têm um índice de honestidade, um índice menor de corrupção. Então não é algo banal, não é opinião, não é pitaco. É efetivamente demonstrações estatísticas sobre isso. Ali na pandemia, né, ficou, acho que é primeiro-ministro ou presidente, eu não sei, tenho certeza, da Nova Zelândia, né? Que era um exemplo de administração, claro, é um país de primeiro mundo, mas era bem nessa pegada aí que a André falou. Eu acho que então se a sociedade tivesse um pouco dessa sua mentalidade, a gente teria muitas mudanças no que se refere à eleição, ao mundo eleitoral, de fato, né? Se tivesse essa crescente no intelectual das pessoas, um incentivo maior, talvez a gente visse um número de mulheres mais efetivos na política, de fato, né? Como pai de duas meninas, Letícia, eu sempre digo isso, eu quero ver que Ana Cecília e Ana Beatriz tenham maiores espaços numa disputa política. A OAB ajudou muito nisso, né, Délio? A OAB hoje garante, efetivamente, por exemplo, no Conselho Federal, Heleno, de 3 vagas para homens, 3 vagas para mulheres. São avanços que a sociedade precisa enfrentar essas demandas. São pequenos passos, né, mas que estão acontecendo. A gente vê um número de advogadas, por exemplo, crescendo bastante. Nas entregas atuais, a gente vê um número de advogadas, às vezes, até maior do que de homens. Então, acho que a passos pequenos a gente vai caminhar para esse ponto que o senhor está falando. Infelizmente, a sociedade, ela às vezes não está tão preparada, né? O histórico, a história mesmo, ela nos mostra isso. Foi a curtos passos, né, que a gente chegou até onde a gente está hoje em dia. Então, eu acho que para a gente chegar nesse ponto que o senhor está falando também, talvez demore um pouco, mas eu acho que precisamos caminhar. Exatamente. Precisamos caminhar, né? É verdade. Voltando aqui a essa questão do eleitorado, você falou uma coisa muito certa, a profissionalização, a especialização, né? Porque uma campanha eleitoral ela começa bem antes do cara ir para a urna. E mesmo depois ainda tem aquela que você pode entrar com ações, né? Ou seja, as apurações. Eu queria saber de sua parte, o advogado, como ele tem essa pegada também de trabalhar não só para colocar as coisas certas para o seu candidato, mas como também está colhendo provas, já que a eleição muitas vezes não é decidida só no voto, professor André? O terceiro turno se tornou uma rotina no nosso processo eleitoral. Que, inclusive, você falou que nós somos o país onde mais se caçam mandatos, né? Há um processo e o que se relata, Heleno, é que o nosso sistema de justiça eleitoral, de você ter uma corte especializada, Délio,
como o Tribunal Superior Eleitoral, ele incentiva a judicialização da política. Então você tem muitos estudiosos que mensuram isso, que dimensionam isso, que o fato de você ter um órgão de justiça eleitoral facilita. Especializada só para você ver, né, como às vezes é um contrassenso. A gente acha que às vezes uma justiça especializada ela poderia facilitar, mas as pessoas encontram ali um mecanismo mais fácil. E gratuito, Helena. Nos Estados Unidos não, se você for entrar com uma ação eleitoral, você paga. Então isso já... Mas no Brasil, você entrar com representação por uma conduta vedada praticada por um candidato, por eventualmente estar abusando do poder político, por compra de voto, é gratuito. Então você tem determinados mecanismos, Helena, que acabam incentivando esse processo de judicialização eleitoral. Eu tenho demandas de 2020 que continuam, que vão passando, ultrapassando o processo eleitoral. Você também tem uma quantidade muito grande de processos, Letícia, de prestação de contas, que geralmente, né, demoram aí muito tempo para serem julgados, além desses casos, Helena, que demoram em função da sua particularidade. Você cassar um mandato de alguém é algo muito sério, muito grave. Às vezes não há um sentimento, uma compreensão exata que diz assim, demorou o processo, demorou 1 ano, está demorando 2 anos para cassar o mandato do prefeito, mas é porque você precisa instrumentalizar aquele processo, efetivamente coletar provas, fazer perícias. Então, há um tempo de maturação normal do processo. A gente não pode esquecer, Helena, que ao lado de um princípio de prestação jurisdicional, você também tem um princípio de garantia da ampla defesa e do contraditório. Então você precisa aquilatar isso e verificar exatamente essa proporção entre o tempo que demanda um processo, e aí é interessante o eleitoral dele, como ele é singular, como ele é especializado. É um único ramo do direito em que se define um marco para se julgar uma ação. Na lei eleitoral exige-se, Letícia, se prevê que se julgue em 1 ano processos que importem cassação de mandatos de gestores. Você não vê isso em canto nenhum. Você não vê isso no direito penal, no direito civil, no direito tributário, mas o eleitoral fixou esse marco. É cumprido? Muitas vezes não, em função da particularidade de cada caso. Mas você vê a preocupação com o tempo, já que o mandato ele é finito, você tem mandatos de 4 em 4 anos no Brasil, a resposta da justiça precisa ser mais expedita. Rápida, né? Professor, a gente vê na sua fala uma paixão muito grande pela temática, né, e por esse mundo. O que ocasionou, assim, conta pra gente, porque a gente, como aluna, né, a gente não vê na cadeira, assim, de aula, assim, na sala de aula, muito entusiasmo das pessoas por essa temática ou por esse mundo. O que foi que ocasionou o senhor a procurar se interessar mais, a adentrar de verdade nesse mundo? Amizade. Eu era muito... Continuo, né? Amigo de Celino Neto, que é aqui de Campina Grande, uma figura conhecida, primo de Félix Araújo Neto, professor, grande, doutor em Direito, uma figura humana incrível. E Félix Neto é filho de Félix Araújo Filho. Foi prefeito de Campina Grande, Helena. Você talvez não fosse nem nascido nessa época. Em 92, eu já estava vivo? 19. Olha aí. Então eu fiz amizade, Letícia, com Félix Neto. E Félix Neto, por conta dessa amizade, a gente começou a frequentar atos políticos. Então eu fui para carreata, caminhada, passeata. Aí me encantei com Ronaldo Cunha Lima, Vital do Rego, o próprio Félix, que para mim é o maior orador vivo da Paraíba. E aí você foi tragado. O eleitoral, ela é uma paixão. A política, ela é uma paixão. Você não consegue deixar. Quando eu me vi nesse ambiente, eu disse, vou fazer direito e vou ser advogado eleitoralista. Já entrei, quando eu terminei o curso, antes de terminar, já como estagiário, já tinha participado de umas eleições, fazendo umas zoadas, né? Fazendo umas confusões, arrumando umas brigas. Quando terminei o curso, eu fiz OAB e já era a eleição municipal, em 2000. Eleição de Cássio, candidato a prefeito, a reeleição em Campina Grande. Por razões de ordem pessoal dessas amizades que a gente construiu, eu já entrei na campanha de Cássio. Terminou a campanha de Cássio eleito, vitorioso. Professor Arson Tagino me levou para a eleição de OAB, que é outra doença, é outro vício. E aí, Letícia, eu tenho
Desde 2000. Foi junto. Foi junto. Foi junto, eleição municipal. Como vai ser agora? Como vai ser agora? Eleição municipal, depois a eleição da OAB. Eleição municipal em outubro, eleição da OAB em novembro. E aí, Letícia, eu nunca mais deixei. Eu participei de todas as eleições, me permita a imodéstia. Eu sou o único advogado que permanece desde a eleição de 2000 advogando no eleitorado em Campina Grande. Nossa. Eu trabalhei em Maceió, na eleição de 2010, no governo do estado de Alagoas, com o candidato a governador Teotônio Vilela. Voltei depois para Campina Grande, coordenando as campanhas, e desde 2000 que eu trabalho todas as eleições em Campina Grande, e de 2010 para cá coordenando o jurídico de campanha, que é outra responsabilidade gigantesca. Sim. Porque há uma responsabilidade de demandas pela velocidade do eleitoral e também muitas vezes a confusão com os marqueteiros, por exemplo, porque eles querem fazer algumas coisas de guia eleitoral, de propaganda que não estão dentro do script, e muitas vezes, Letícia, querem jogar na conta do advogado as confusões. Eu até brinco, Helene, que uma das minhas estratégias primordiais, Délio, quando vai começar uma eleição, é fazer amizade com o marqueteiro. Eu levo ali pro bar de cuscuz, levo pro outro negócio, dou uma cachaça pro cara, fico o best friend forever dele, e a gente passa uma eleição limpa. Porque essa relação marketing com o jurídico, jurídico é o quê? Não pode. Sim. E o marqueteiro, criativo, quer fazer assim, e a legislação eleitoral nossa, ela é terrível, Helena, do ponto de vista de cuidar de tudo. Se até imagens externas você tem vedações, você não pode botar, por exemplo, uma apresentadora, você tem muitas limitações e que nós precisamos compreender. Essas limitações, eu estou fazendo uma crítica, mas eu preciso refazer isso no sentido também de entender que isso tudo, Délio, é no sentido de equilibrar o processo eleitoral. Showmício. Eu amava ir lá para Belmarce, no Parque do Povo, Reginaldo Rossi, na Liberdade. O primeiro comício, Letícia, era na Liberdade. Na rua Rio de Janeiro, era primeiro showmício em Campina Grande, era na rua Rio de Janeiro, da Liberdade, ali, perto onde Cláudio Quila morava. Exatamente. E era o rei Reginaldo Rossi, eu amava. Mas aquilo desequilibrava o processo eleitoral. Você tinha candidatos que tinham um poder econômico, capacidade financeira de trazer chiclete com banana. Eu fui para show de Leonardo, eu fui para show de Tiririca, eu fui para show... Então, mas outros não podiam. Então, a lei eleitoral, ela cuida muito disso. Isso é muito importante no processo eleitoral, o princípio da isonomia, de tentar equilibrar o jogo político. Então, muitas restrições que a lei eleitoral faz, que a gente às vezes nós não entendemos, são fruto dessa tentativa de diminuir custos de campanha e equilibrar a disputa política. Professor, eu estava vendo uma resolução que agora o TSE ele abriu para fazer um show assim com artistas, mas sem referência a nome de candidato, para arrecadar dinheiro para a campanha. Houve uma polêmica na eleição de 2022, Helena, em relação a uma manifestação política, um festival, e em shows, por exemplo, de Caetano Veloso, em que eles se manifestaram politicamente e candidatos ingressaram com representação, Délio, buscando vedar essa manifestação. O que é que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu através de uma resolução, essa resolução que saiu agora nesse mês de março? Foi que a manifestação gratuita de um artista, Délio, está dentro da liberdade de expressão. E aí depois, Letícia, eu já vou jogar a bola para você aqui, para a gente discutir um pouco dessa questão de liberdade de expressão, que não existe liberdade de expressão, né? Mas vamos voltar para os artistas. Então, Helena, o que é que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, e na minha visão, com extrema sensibilidade, você não pode vedar a manifestação cultural, ali, manifestação de uma pessoa, porque ele é artista ou porque ele não é artista. O que não pode é ser pago. Sim. O que não pode é utilizar isso porque desequilibraria o processo eleitoral. Então, o que é definido agora foi nesse sentido, Helena, de que pode haver uma manifestação de um artista, mas não showmício.
Isso. como a gente tinha antigamente. Para arrecadação de fundos para a campanha daquele E para o movimento, o vulco, né? Para show, para arrecadação, até o Tribunal Superior Eleitoral admite, desde que você passe por um filtro da prestação de contas, que isso seja tudo regulamentado. Mas a grande polêmica era isso. Foi um festival em que houve uma manifestação, não sei se foi de Ludmilla ou se foi de Pablo Vittar, em que gerou uma celeuma muito grande porque determinada corrente política entrou com representação questionando essa manifestação. Então o Tribunal Superior posicionou no sentido de que a liberdade de manifestação do artista é garantida desde que ela seja gratuita. Deixa eu só fazer mais um aqui, já nessa questão ainda nessa questão aí angariar fundos, né? Que o PSD, ele entrou aí com uma consulta e o TSE liberou essa arrecadação através do Pix. Tem como você falar um pouco sobre isso aí, rapidinho? É uma evolução, né, Heleno? Porque tudo hoje se faz por Pix. Então, só faltava a Justiça Eleitoral regulamentar isso e deixar isso claro. É muito complexo o processo de prestação de conta de uma campanha. E gera problemas constantes. Então, eu sempre digo, você tem que ter duas preocupações, Délio, quando vai para uma eleição. É um contador eleitoral e um advogado eleitoral. Até porque as resoluções do TSE exigem isso. Você tem que colocar na prestação de contas um advogado e um contador. Então, o Pix foi uma forma de facilitar o pagamento desde que você esteja lá na prestação de contas. Quem for o doador, quanto doou e que isso passe pelo controle da Justiça Eleitoral, eu acho que é uma medida muito, muito prudente e acertada. Né? Professor, agora explorando um pouco mais ainda do seu conhecimento, né, que a gente está aqui aprendendo muita coisa com o senhor. Excelente. Muito boa. Essa questão que o senhor falou, né, que das redes sociais agora, essa questão das campanhas, como é que o senhor vê que isso tem interferido no mundo eleitoral, até porque a gente vê que é uma crescente, né, é uma crescente no mundo. Hoje em dia todo mundo tem rede social, as informações elas chegam primeiro até pelas redes sociais. Como é que o senhor vê? Letícia, é bom a gente tratar disso porque a gente pensa que fuxique e boato em campanha é algo novo, né? Eu lembro muito dele que no dia da eleição, por exemplo, Letícia, toda eleição, Dona Glória Cunha Lima era presa. Boato! Teve um dia que eu estava no Só para referência dos mais novos, né? A esposa do governador, o senador Ronaldo Cunha Lima, e mãe, né? Que era o pai e mãe de Cássio Cunha Lima, né? Dona Glória Cunha Lima, uma figura humana incrível. Aí, Letícia, certa feita, numa eleição em 2012, Cássio candidato a governador, e aí me chamam, ligam para mim, liga o doutor Maris para mim. Nosso José Maris, ex-presidente da OAB, uma figura humana incrível. André, corre. Disse, o que foi, Maris? Corre pro Estadão da Prata, confusão. Dona Glória foi presa. Eu digo, foi não, Maris. Foi, corra pra lá, deixa de moído. Eu digo, Dona Glória foi presa. Eu digo, Maris, não foi. E por que você tá dizendo isso? Porque ela tá aqui de lado de mim, Maris. Você quer falar com Dona Glória? E passei o telefone pra Dona Glória. Já tava um mundo dele ligando para ele, dizendo, olha, manda alguém lá, porque aconteceu isso e aconteceu, fulano foi preso, fulano não foi preso. Então um boato aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Então, mas hoje a capilaridade, a extensão que isso, a exponencialidade que isso pegou com rede social é muito grande. É praticamente incontrolável muitas vezes, Letícia. Eu me lembro que na última eleição de 2022 e de 20, por exemplo, com o ministro Dias Toffoli, ele disse, vamos montar um conjunto da Polícia Federal, trazer a BIM, É muito complicado você controlar a rede social. Isso quer dizer que a gente simplesmente vai virar as costas para isso? Não. A nossa legislação eleitoral, ela tem mecanismos para isso, para você combater. Porque essas redes sociais, no processo eleitoral, a gente não pode se enganar, Heleno, achando que isso é algo banal, irrelevante ou simplesmente algo individual. Não, isso é algo orgânico. Você tem equipes de campanha, e obviamente isso importa em abuso de poder econômico, Letícia, que desequilibra a eleição, fazendo e produzindo desinformação, notícias falsas,
no sentido de gerar injúria, calúnia e difamação contra candidatos. Então não se faz nada. Eu não digo que Lula ou que Bolsonaro é feio por uma simples crítica. Não é isso. É algo que é montado visando aquele público, visando aquele segmento, visando angariar simpatia ou gerar antipatia dos candidatos. Então você precisa acompanhar esse mecanismo, esses contornos e essas estruturas. E aí o Tribunal Superior Eleitoral houve por bem, em 2022, assentar isso, em que rede social ela pode caracterizar abuso de poder de comunicação. A gente antigamente achava que abuso de poder de comunicação era apenas rádio e TV, que eram concessões públicas. O Tribunal Superior Eleitoral, ao avaliar um caso da eleição de presidente de 2020, fixou essa tese de que redes sociais, se for algo que você demonstre, que visa desequilibrar o processo. A decisão foi em 22, da eleição de 2020. Foi um acordo da lavra do ministro Edson Fachin, em que ficou assentado nisso. Foi absolvido, foi um processo em que se acusava a candidatura de Jair Bolsonaro de ter patrocinado organicamente isso. Se entendeu que não ficou demonstrado isso, mas a tese é a possibilidade de alguém ser caçado pelo uso indevido de redes sociais. O próprio Tribunal Superior Eleitoral é questão em aberto. Agora só porque a eleição para presidente foi 18 e 22. Acho que foi 18, né? Tá. Eu me lembrei agora aqui daquela multa de milhões de reais imposta no PL, por causa inclusive de entrar na justiça simplesmente por entrar. Você acha que aquela multa ali foi um abuso do TSE ou ela foi justa mesmo? Heleno, a gente não pode usar a democracia para matar a democracia. Os partidos políticos eles têm um papel central no nosso sistema político, de caráter inclusive constitucional. A nossa Constituição, Letícia, ela é uma das poucas que estabelecem, que colocam o partido político como uma entidade de caráter constitucional. Isso é muito importante, isso é muito forte. O partido político ele tem um papel dentro desse arcabouço legal nosso, que se fala muito em candidatura avulsa no Brasil. É uma aberração, me permite uma franqueza, porque o partido político ele tem um papel de organizar a disputa política e ele é financiado por todos nós. Então, Heleno, você não pode utilizar de recursos públicos para atacar o próprio processo democrático da qual você fez parte, da qual você participou. Eu mesmo já participei, embora não entenda porque não sou técnico, mas eu participei de inúmeras auditorias da Justiça Eleitoral. Fui convocado toda vez que tinha um negócio de abrir uma urna eletrônica, de inserir os dados na urna eletrônica. Nós, dos partidos políticos, somos chamados, são técnicos da universidade que são convocados. É toda uma estrutura. Nossa Justiça Eleitoral ela é referência no mundo. São concursados. O setor de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral ele é o maior banco de dados que nós temos no país, Helena. Com a biometria. Então você não pode utilizar de recursos públicos, como eu estou dizendo, como o PL, para questionar a rigidez da urna eletrônica e pura e simplesmente ficar por isso mesmo, sem nenhuma prova, sem nenhuma argumentação, sem nenhum... Só questionou na majoritária, né? Na proporcional, como ele teve muita vantagem, ele não questionou. Exatamente, você teve aí mais de 100 deputados eleitos do PL, quer dizer, você teve um governador do maior estado do país, que foi o governador Tarcísio, eleito do PL. Aí o próprio Bolsonaro foi eleito dezenas de vezes. Nós tivemos no país, desde a redemocratização de 1988, né, com a Constituição Federal, políticos eleitos de todas as matizes ideológicas. Tive Fernando Henrique, que era considerado... extrema-direita e a extrema-esquerda. Exato. Então, você não há que se falar em vícios no processo eleitoral. Vício era na época, Helena, você é muito novo, que eu fui escrutinador. Acho que talvez você nem saiba nem o que é isso. Escrutinador, Helena, é quem ia contar voto. Eu cheguei aí pro Campestre, pro Espásio, Letícia, que você só foi para show. Eu fui para contar votos, cédula por cédula. Você passava 3, 4 dias verificando lá se a Helena acertou o xizinho no nome do certo lá.
Há até reza a lenda com uma figura folclórica de Campina Grande chamada Zeca Boca de Bacia, ali do bairro do Zé Pinheiro. Reza a lenda, Zeca Boca de Bacia contava que uma vez perdeu o voto, porque era manual, e quando a mãe dele foi fazer lá a votação, ele colocou lá, meu filhinho, e Zeca Boca de Bacia disse: eu perdi o voto de mamãe, porque ela não botou meu nome, não botou meu número, o escrutinador não tinha como identificar para quem ia. Hoje você chega lá, aperta um botãozinho, vê lá seu candidato, confirma, com meia hora da eleição você tem um resultado da eleição, como a gente colocou aqui, eleito por políticos de todos os partidos, de todas as condições ideológicas. Então a gente não pode, Heleno, e aí retornando à resposta que você me disse, a multa, ela foi alta, mas ela foi pedagógica, porque aquele valor, ele era efetivamente o que o partido tinha recebido. Então não foi uma loucura, uma invenção. Foi os recursos que o partido tinha recebido na campanha, Letícia. E aí, como a gente disse, você não pode usar a democracia para matar a democracia. Sim. Professor, e voltando, né, recapitulando aquele ponto que o senhor tinha falado, sobre a liberdade de expressão, nesse sentido de política, é bem complexo, né? Uma linha bem tênue. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre? Eu fico muito melindrado, Letícia, quando se fala em fake news, em desinformação, em mentira na eleição. Primeiro porque eu acho difícil a gente categorizar o que é uma mentira. Sim. O que é uma verdade para mim pode não ser para você. Quando a gente tem um cenário de polarização política muito grande, como a gente tem no país, essa discussão ela fica mais grave ainda dele. Você tem vários estudos que apontam que as fake news elas não têm tanta efetividade como a gente pensa que pode ter. Por quê? Porque você só concorda e só escuta aquilo que você já está com a sua capacidade mentalizada para isso. Predisposto para isso. Basta você ver aí, fazer uma pesquisa em casa, Letícia. O grupo de vovó, o grupo das tias. Se titia é bolsonarista, ela vai ficar o dia postando notícia de Bolsonaro e ela vai acreditar em tudo que veio favorável a Bolsonaro. Se titia é lulista, ela vai ficar o dia postando coisa de Lula e só vai acreditar naquilo que Lula disse. Não adianta eu tentar contornar, eu tentar lhe convencer de algo diferente. Então, nesse cenário, a gente precisa ter muito cuidado quando há um intervencionismo muito grande da justiça. Eu me preocupo muito. Eu sempre acho que menos é mais. Sim. Eu sempre acho que o processo de informação ele precisa ser feito no sentido de educação. Eu não quero que o Tribunal Superior Eleitoral, com todo respeito, com todo carinho e atenção que eu tenho à Justiça Eleitoral, não quero que a Justiça Eleitoral diga o que é que eu vou ouvir ou o que eu não vou ouvir. Eu quero ter a liberdade de fazer essa avaliação. Agora, é óbvio que a gente não pode confundir liberdade com expressão, com liberdade de agressão, como diz a ministra Carmen Lúcia. No Brasil, a gente passou durante muito tempo achando bonito agredir as outras pessoas, ofender as outras pessoas. E aí basta que a gente se coloque na situação. Eu não quero que ninguém passe, a minha aula pode ser a pior do mundo, Heleno, mas eu não quero que ninguém vá para a rede social e fique me esculhambando, dizendo que eu sou ruim, que eu sou analfabeto, que eu sou... E fique por isso mesmo. Então, há limites, não existem direitos universais e ilimitados. Então, você tem que entender isso. Achar um grau de proporção entre garantir a liberdade de expressão, mas também não impedir que as pessoas se manifestem e não achar que os tribunais ou as justiças são responsáveis por dizer o que é que eu posso ouvir, o que é que eu não posso ouvir. Nós temos que trabalhar com educação para que as pessoas façam a própria avaliação e julguem dentro do processo eleitoral se aquela campanha foi baixa ou não. Eu já vi muito isso. A gente está achando que vai esculhambar alguém e o efeito sai invertido, sai efeito invertido. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado, mas o processo é educativo e não muitas vezes impositivo pela justiça eleitoral ou por qualquer órgão de justiça qualquer. Professor, só um pouquinho aqui com relação a esse simpósio que você, juntamente com a sua equipe, está organizando. Esse simpósio
esse simpósio tem essa de levar uma informação correta para os formadores de opinião, jornalistas, a população em geral, porque todo mundo, política é como futebol, todo mundo entende um pouco, mas na hora de você colocar mesmo o time em campo, você tem que saber cada posição que o determinado ator vai enfrentar. E esse simpósio, explica aqui para nós essa importância desse tipo de evento. Heleno, primeiro agradecer o apoio que eu recebo de muitos alunos aqui da SESEI, Délio, e deixar isso registrado na participação do simpósio. O simpósio ele tomou uma proporção tão grande, só para sinalizar quem nos assiste, é o 5º simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste, é uma realização da OAB Paraíba, em parceria com a OAB Campina Grande. Deixar meu agradecimento ao presidente Alberto Jorge por sempre manter essa parceria conosco, com o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba, comandado pelo Dr. Diego Fabrício, pela ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e nós trazemos para Campina Grande, esse ano será entre os dias 17, 18 e 19 de abril, o que há de melhor no direito eleitoral do país. Me permita a imodéstia, Heleno, é considerado o 2º maior evento de direito eleitoral do país. É um evento lá pequenininho, lá em Curitiba, que eu não gosto, e o nosso, ele é uma loucura, é uma febre. Nós começamos esse evento em 2008, com 10 palestrantes. Hoje nós estamos com 45 e eu tenho que dar cotovelada porque não tem mais espaço. Nós confirmamos essa semana, por exemplo, a presença do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado de Bolsonaro, o ministro Tarcísio Carvalho. Confirmamos a presença da diretora do Tribunal Superior Eleitoral, da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, Marilda Silveira. Aqui da Paraíba nós temos o próprio presidente Arrisson Tagino, que é um eleitoralista de mão cheia, o nosso querido amigo Marcelo Vaig, que é hoje assessor da Presidência da República do governo Luiz Inácio Lula da Silva. É um evento que ele respeita todas as colorações partidárias, um evento de caráter acadêmico, com e-book, com trabalhos científicos, e serve justamente, Heleno, para essa finalidade que, como você bem colocou, de esclarecer, de trazer luzes sobre esses temas mais novos. Nós acabamos de sair aí em março com 12 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Cada resolução dessa tem aí 100 artigos. Aí não dá para, né? Então a gente vai trazer para vocês esse extrato em Campina Grande com os maiores especialistas do Brasil. Você tem membros do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de São Paulo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o doutor desembargador Raimundo Nonato. Estamos fechando uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Estivemos essa semana com a desembargadora Maria de Fátima Maranhão, fechou com um grupo de lá. Então é realmente um evento que vai... E ainda tem outras surpresas aí, né? Tem, a gente vai incrementando. O evento é 17, 18 e 19 de abril. Até lá a gente vai azeitando. Convido a todos que nos assistem que acionem o Instagram, que é o @simpósio eleitoral. Lá tem todas as informações, inscrição, programação, você já vê os palestrantes, vai se animando. E a paixão da política, né, Heleno, faz com que o evento atraia um grande público de jornalistas, de contadores, de candidatos, de alunos. A gente privilegia muito os alunos, porque é outro clima. E quando eles chegam aqui, os palestrantes dele, eles se deparam com isso. A gente está publicamente aqui, mas ninguém está nos assistindo, né? Nem nos vendo. Mas quando se tem esses eventos, geralmente se falam para nichos. Sim. Quem vai é um grupo de eleitoralistas, são advogados que atuam no processo eleitoral. E o nosso simpósio ele traz. Mas é muito fechado, sabe, Délio? Quando você vai para esses eventos fora. E daqui não, a gente leva a galera. A gente leva os alunos que estão lá sedentos, que querem participar. Em 2022, invadiram o palco com o ministro Barroso. Invadiram o palco com o ministro Barroso, a Polícia Federal de Sandra. E aí, o que é que a gente faz? Eu digo, não sei. Como é que a gente tira ele daqui? Eu digo, não tira, deixa ele aí. A galera aplaudidíssimo de pé. Mais de 1.000 pessoas aplaudido de pé, saiu encantado. Diz que nunca recebeu uma homenagem como recebeu de Campina Grande.
E deu um show o ministro Barroso aqui pra gente, e certamente em 2024 a gente vai melhorar o evento faz 16 anos, ou seja, já vai poder votar, o evento está completando essa data simbólica, e Campina Grande, mais uma vez, é pioneira, é grande em tudo que faz. Ou seja, é um evento bombástico, né? Um evento que vai trazer revoluções muito boas pra gente. E pra gente que é estudante, nem se fale, né? Porque é uma forma de proporcionar um conhecimento que às vezes a gente não tem. Perfeito. Né? Professor, e sobre a ouvidoria? O que o senhor tem a nos falar? A gente tá curioso, a gente gosta de saber de tudo. Geral do Estado, o homem, né? Letícia, eu recebi com muita alegria essa missão, que foi conferida pelo governador João Azevedo no começo de 2023. A ouvidoria geral do Estado, ele é um órgão muito interessante, porque ele representa algo que eu acho muito caro, que é a participação da população na gestão pública. Então a ouvidoria, ela faz o papel de escutar reclamações, sugestões, críticas e atender a população nessas demandas. A ouvidoria geral do Estado, nós fechamos o relatório de 2023 no mês passado, e nós tivemos mais de 22 mil demandas no nosso sistema próprio, Délio, de ouvidoria geral do Estado, de todas as áreas do governo. E aí, Heleno, o que é importante é você entender, Délio, o compromisso do governo, e aí ressalte o papel do governador João Azevedo nisso, tem que compreender que a crítica, a sugestão, a participação popular, a democracia participativa que a ouvidoria representa, ela é algo saudável. Verdade. Não é algo que o gestor deve simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Quem é que entende qual é a dor, qual é o problema? É quem recebe o serviço lá no hospital, na escola, na quadra, na estrada. Então o governador João Azevedo tem essa sintonia e nos colocou nessa missão da Ouvidoria Geral do Estado. Nós estamos buscando ampliar os canais de acesso. Eu acho que isso é nosso primeiro item e nosso ponto número 1 de permitir que a população se sinta acolhida em todas as demandas frente ao governo do Estado, todos os pedidos, todas as sugestões. Nós recebemos um número muito grande de sugestões, Letícia. Às vezes se pensa que a pessoa só entra para reclamar. Não. Nós recebemos muitas sugestões de procedimentos, de mudança de procedimento, que às vezes são simples, mas que um olhar de quem está de fora melhora o procedimento. Nós temos um índice de resolutividade que passa de 85% no grau nas ouvidorias. Então pega todo o governo do Estado e a gente se sente muito feliz de poder representar um governo democrático, participativo, transparente e eficaz. Interessante. Eu queria só fazer uma pergunta, André, porque a gente sabe que João Pessoa, Campina Grande, concentra muito o foco. Mas vocês têm aí essa questão da ouvidoria itinerante para interiorizar a ouvidoria junto à população mais distante desses grandes centros? Olha, parece que a gente combinou, né, Helena? Mas é a menina dos olhos, Helena, é a ouvidoria itinerante. Nós participamos, por exemplo, todas as reuniões de orçamento democrático estadual. O governo do Estado realiza, Délio, em cerca de 20 municípios da Paraíba, o orçamento democrático, ouvindo a população sobre as demandas em cada região. Inclusive na sua região, lá de Serra Branca, eu tive em Soledade, nós tivemos em Gujão, visitando várias cidades, polos da região, e a ouvidoria participa desse processo, fazendo esse trabalho de ouvidoria itinerante, indo ao problema, buscando ouvir a população, para que o usuário tenha cada vez mais respostas efetivas, velozes, eficazes, a todo um corpo jurídico dedicado a isso, Heleno, com um decreto dizendo prazo. Você recebe, Délio, a resposta do sistema para aquela sua demanda. Não é algo solto, eu faço uma reclamação e fica por isso. Não, você tem como acompanhar, gera um protocolo, gera um atendimento, você pode acompanhar para e passo como é que sua demanda foi tratada, como foi resolvida, se não foi resolvida, por quê. Então há essa interlocução muito boa e a ouvidoria itinerante faz parte desse caminho. Eu tive um ano passado aqui, por exemplo, num 13 Campinense, nós fomos para um amigão com a equipe da Ouvidoria do Estado, fazer a divulgação das atividades da ouvidoria para que a população pudesse se manifestar e ter mais um canal de participação popular. O ombudsman, né? Como dizem na imprensa, né? Na Folha de São Paulo.
Mas eu tenho só uma pergunta para finalizar, André. E, na verdade, não é uma pergunta, não é uma provocação. A gente que trabalha com direito eleitoral, né? Eu também trabalho, não sou especialista, né? Eu sou professor, mestre como o professor André, mas a gente, principalmente no microperíodo eleitoral, doutor, estão comprando voto ali no meio do mato. Doutor, estão comprando ali atrás do carro. Eu gostaria que tu nos contasse aqui uma situação interessante, uma denúncia fake, né? Uma denúncia tipo fake news, nesses anos de experiência. Tinha uma que era clássica, Letícia, que era distribuição de feira no SAMU. Todo dia chegava alguém, Heleno, batendo lá no jurídico, dizendo: olha, estão distribuindo feira nos carros do SAMU. E vamos tomar uma providência. E eu dizia assim: rapaz, tu não filmou não, tu não tirou uma foto, tu não fez um registro. Doutor, meu celular riu a bateria na hora. Aí eu dizia: ai, te lascar, deixa de ser sem vergonha, vai mentir. Então tinha essa você tem que ter esse sentimento dele. Então essa mentira de distribuição de feira em carro do SAMU era coisa que a eleição a gente ficava muito agoniado. E também tinha uma estratégia que agora, como ninguém não está vendo, né, eu vou dizer, tinha muita coisa que a gente atendia, Letícia, e fazia de conta que ia tomar uma providência. Então o nariz anotava: André, aqui uma denúncia gravíssima do nosso amigo aqui, atendendo aqui. Aí eu anotava, bem menino bom, né, no começo, né, Letícia, na advocacia, eu achando que era sério. Aí eu anotava, o cara passava meia hora dizendo pra mim: ó, estão distribuindo isso, eu anotava. E quando o cara saía do jurídico, todo mundo quer ir no jurídico de um comitê. É impressionante. Eu nunca vi uma sala tão doce. Todo mundo quer ir no jurídico, todo mundo sabe de direito eleitoral, todo mundo é gênio, todo mundo gosta de dar pitaco em processo, todo mundo gosta de criticar a atuação do advogado. E aí o cidadão fazia a reclamação, eu atendia todo prestativo. Quando se virava, que eu dizia lá, meu coordenador na época, né, doutor Zé Mariz, e aí, o que é que eu faço? Ele disse: homem, tu tá acreditando nessa mentira? Esquece isso e vamos pra frente, porque senão a gente não trabalha. Agora tem um pardal também, né? Que você pode fazer. Isso foi ótimo pra gente, o sistema pardal, né? Porque a gente diz à pessoa: olha, faça a denúncia direto, tire a foto, faça o vídeo, e aí alivia aí 80% dos trabalhos de representações que a gente tinha no processo eleitoral, com às vezes um adesivo que está errado. Até isso as pessoas ficavam nos demandando: um adesivo tá no meio, entra com representação. Digo: mas a gente tem mal o que fazer. É verdade, é um trabalho assim, né? É sério, é importante, mas também é muito emocionante pelo visto, né, professor? É um trabalho interessante. Bem amigos, como diria, né, o narrador esportivo, a conversa é muito boa, ela flui naturalmente, porque André é um especialista, né, em direito eleitoral, tem muitas histórias, e agora como ouvidor geral também do Estado, estudioso, vive na academia, né, vive na academia, nas bancas da faculdade, ainda está concluindo seu doutorado, mas infelizmente nosso tempo é escasso, né? A gente trabalha com a limitação. Agradecer a André, assim, o convite. Ele veio hoje de João Pessoa exclusivamente para nos atender, né? Para estar aqui nessa bancada conosco, né? Agradecer o aluno Heleno Lima, que é um aluno muito aplicado. Eu estou tendo a felicidade esse semestre de ser aluno, de ser professor de Heleno e de Letícia. Mas estão vindo para aula? Estão vindo para a aula, e eu sou professor e aluno ao mesmo tempo, né? Que eu aprendo bastante com as demandas que Helena nos traz. Muitas demandas. E da representante da sala de aula, a Letícia. Né? Nossa presidente. Ela não comprou o voto, não. Foi eleita Não precisou da intervenção dos eleitoralistas, né? Graças a Deus, tudo certo. E passando para convidar o simpósio eleitoral, né? Porque Campina é grande, como diria, eu acho que era o centro de radiação cósmica do universo. O professor Cláudio Quila diz muito, né? Diz, mas ele traz esse dia outra pessoa mais velha, mas eu não lembro quem agora. Convidar todos, né, para o simpósio. Eu mesmo já estarei lá. Vai ser muito enriquecedor, interessante. Délio, agradecer a você, a Letícia, a Helena, a todos que nos assistem aqui, os demais alunos, na pessoa de Anali. É uma alegria estar aqui na CESREI. O simpósio eleitoral vai ser fantástico, 17, 18 e 19, como dizem os jovens, né? Save the dates. Save the date, 17, 18 e 19 de abril, em Campina Grande, 5º Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste. Conto com todos vocês.
Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada, professor. Também. Obrigado, Ana Foi Clara, Maria muito enriquecedor Rosana. esse tempo com o senhor. Jackson, né? Jackson Lucas. Palmeirense aí forte. E é o professor Gilberto, né? Que é o responsável. Professor Gilberto. Meu primo Gilberto. Direito eleitoral aí nos guias eleitorais da Campina FM. Obrigada Prazer. também a CESREI, né, por essa oportunidade da gente trazer tanto conhecimento assim. É um trabalho incrível que está sendo feito aqui na faculdade, de trazer especialistas e profissionais tão interessantes como o professor André. Né? É muito bom para a gente, como aluno, ter esse momento tão enriquecedor de É conhecimento. verdade, você falou muito bem, a CESREI que sempre nos trata, né, eu que estou aqui desde o início do meu curso em 2020, e ela sempre nos coloca aí bem preparados para quando a gente sair daqui, entrar no mercado e já com essas feras aqui como Dr. André, Dr. Délio, né? Referência dos nossos professores também. Exatamente. Obrigada pelo convite, professor. Obrigado, viu, professor? Boa noite a todos, é isso, né?